Agora nós vamos falar sobre um dos aspectos da vida dessa mulher virtuosa que nós estudamos em Provérbios, né? Que é a criação dos seus filhos, criando filhos para a glória de Deus. E aí a gente pode se perguntar por que que esse assunto é um assunto tão falado nas Escrituras. Por que a Bíblia tem tantos versículos? Olha, vou te falar, você que tem filho pequeno, pega uma caneta, toda vez que você estiver ouvindo pregação, lendo o texto bíblico na igreja, fazendo sua devocional em casa, culto doméstico, que você ler um texto falando de geração, de posteridade, você marca. Você vai ter uma surpresa daqui a algum tempo, quando você vir a sua Bíblia tão marcada. Porque a Bíblia não fala pouco, não. A Bíblia fala muito sobre geração. E por que esse é um assunto tão importante? É tão importante porque nós estamos falando do povo de Deus. Porque ter filhos, e não apenas ter filhos, né? Porque hoje a gente está numa onda bem diferente da onda da minha geração, né? A onda da minha geração era quanto menos filhos, melhor. Agora a gente está numa onda oposta. A gente tem que ter cuidado com esses movimentos de pêndulo, né? A onda oposta é abertos à vida, vamos ter quantos filhos Deus mandar, mas lembre-se que não é só ter filhos, é criá-los para a glória de Deus, porque nós estamos falando do povo de Deus. Então nós temos sim que encher a nossa aljava, mas nós precisamos também trabalhar por eles, trabalhar pela alma deles, né? Não é só tê-los, mas criá-los para o Senhor. E esse é um assunto tão importante, porque nós estamos falando do povo de Deus. Abre comigo no Salmo 78, e nós vamos ler os versos de 1 a 7. Salmo 78, de 1 a 7, diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração, olha que a gente já falou de 2 gerações, né? De 3 gerações, aquilo que nos contaram os nossos pais, na verdade 4. Nós, outra geração, não encobriremos
retida. Isso se chama longanimidade. Longanimidade significa isso. A paciência para exercer a ira e a justiça. É por causa do seu povo. Por causa de nós, a igreja de Cristo. Então, quando a gente está falando de filhos, a gente está falando da igreja do Senhor. E Deus, Ele tem uma aliança com o seu povo, Ele tem um pacto com o seu povo. E essa aliança se desenrolou através da descendência. Isso foi dito lá em Gênesis 3, quando houve a queda. E aí Deus veio e traz a maldição sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem. A primeira coisa que o texto diz é que da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Olha que incrível. Foi através da descendência. Agostinho diz que... agora não sei se é Agostinho ou se é Lutero. Um dos dois. Se não foi um, foi outro. E se não foi o outro, deveria ter sido um. Acho que é Agostinho, que diz que toda... Não, é Lutero. Eu estou tentando lembrar do texto escrito aqui para visualizar o nome dele. É Lutero. Ele diz que toda mulher, antes de Cristo ter vindo ao mundo, devia dar medo em Satanás. Porque ele devia pensar, será que é ela que vai trazer à luz aquele que vai acabar comigo e com o meu reino? E mesmo que o Messias já tenha vindo, essa é a ideia. Ainda estamos gerando crentes que vão desferir golpes contra o reino das trevas. Ainda estamos sendo capazes de gerar, não mais Messias, mas homens e mulheres que vão imprimir derrota ao reino de Satanás. Por isso ter filhos é tão importante. Por isso, quando me fazem aquela malfadada e polêmica pergunta, é pecado um casal crente, casado, que não tem problema não querer ter filhos? É pecado. Porque filhos não está falando sobre nós, está falando sobre o reino, sobre a continuidade do evangelho no mundo. Porque eu não sei se você sabe, você vai morrer, meu bem. Você vai passar. E qual o legado que você vai deixar? Qual o legado mais importante que um crente deixa no mundo? Senão o amor dos seus filhos pelo mesmo Deus. Né? Senão o temor dos seus filhos ao Deus que você serve. Charles Hodge, que foi um professor do seminário de Princeton durante muitos anos, no século XIX, ele diz assim, à vista de Deus, pais e filhos são um só. Os primeiros, os pais, são representantes autorizados desses últimos. Eles agem por eles, lembra que a gente está falando de pacto. Eles agem por eles, contraem obrigações em nome deles. Em todos os casos, portanto, onde os pais entram num pacto com Deus, eles levam consigo seus filhos. Que maravilha, né? Se um homem se unisse à comunidade de Israel, ele assegurava aos seus filhos os benefícios da teocracia, a não ser que este filho voluntariamente os renunciasse mais tarde. E assim, quando um crente adota o pacto da graça, ele traz os seus filhos para dentro dessa aliança, no sentido de que lhes promete dar, no tempo determinado por ele, todos os benefícios da redenção, se esses filhos não renunciarem voluntariamente ao seu compromisso batismal. É isso que a gente faz quando nós, presbiterianos, trazemos os nossos filhos ao batismo. Nós entregamos os nossos filhos ao Senhor, consagramos os nossos filhos ao Senhor e estamos contraindo obrigações para nós e para eles. E aí o Senhor vai cuidar deles enquanto eles estão ali, debaixo das nossas asas, confirmando todas as promessas do pacto. E mais tarde, ele vai dizer realmente, ou ele vai abandonar esse compromisso feito pelos pais. Né? O que tem acontecido muito conosco, muito com a nossa geração, né? E a gente é fruto dessa época, e a gente tem que sempre estar analisando os tempos e as eras, né? Com perspectiva bíblica. O que tem acontecido com a nossa geração, e provavelmente isso aconteceu em muitas outras, é que os filhos não têm seguido a religião dos pais.
E quando eu falo de religião, eu estou falando da religião revelada, da verdadeira religião, que é revelada nas Escrituras. Os filhos não têm seguido, os filhos ficam com os pais até determinada época e depois eles vão para outros caminhos. E se nós entendemos que ter filhos significa gerar homens e mulheres para dar continuidade à Igreja de Cristo nesse mundo, a gente tem que parar e se perguntar o que está errado. A gente tem que parar e ver onde é que nós estamos nos parecendo tanto com o mundo que estamos gerando filhos para o mundo. O que está acontecendo no nosso meio? Vodd Balkan, naquele livro A Família Guiada pela Fé, ele dá uma pista sobre isso. E ele coloca duas coisas aqui muito importantes que estão acontecendo no nosso meio. Ele diz assim: a igreja norte-americana está com problemas. Adolescentes estão abandonando a fé em números assustadores. As taxas de natalidade vão despencando, enquanto nossa atitude em relação aos filhos continua a azedar. Então, ele já falou dois problemas aqui. Primeiro, os adolescentes estão abandonando o evangelho. Segundo, nós paramos de ter filhos. Os crentes estão tendo menos filhos do que as gerações passadas. A esmagadora maioria daqueles que se chamam cristãos não pensam mais biblicamente. E a resposta mais frequente é melhorar o ministério de jovens, não é? Quando você está com problema com os filhos adolescentes, o que você faz? Chama o pastor. Né? A resposta está fora da família, eles dizem. Eles querem que a igreja resolva o problema deles. Caso você não ache que essa esteja sendo uma questão importante, considere as seguintes estatísticas. Com uma taxa de natalidade rondando 2 filhos por família e uma taxa de cosmovisão bíblica abaixo de 10%, e aproximadamente 75% dos nossos adolescentes deixando a igreja no fim do primeiro ano de faculdade, atualmente são necessárias 2 famílias cristãs em uma geração para gerar um único crente para a próxima. 2 famílias para gerar um único cristão. E ele tocou aqui em vários pontos. Estamos abandonando uma cosmovisão bíblica de criação de filhos. Estamos tendo poucos filhos. Né? Estamos sendo mesquinhos em relação a filhos. Né? E não estamos ensinando-os consistentemente no Evangelho. Então, os poucos que temos, nós estamos perdendo. Então, a gente precisa olhar esse problema como um problema nosso, da igreja indivíduo, não da igreja como instituição. Porque a igreja como instituição, ela cuida do todo. Ela cuida do povo de Deus. E você, como pai e mãe, vai cuidar dos seus filhos dentro da sua casa. Nós não podemos jogar essa responsabilidade sobre outros. Né? A gente vive numa geração que terceiriza tudo. Né? Você terceiriza absolutamente tudo. Ninguém cozinha mais, ninguém lava roupa mais, ninguém cuida da sua própria casa, ninguém cuida dos seus próprios filhos, ninguém cuida do marido. Cuidado com a terceirização do marido, tá, gente? Se não tem quem cuide, se arruma quem cuide. É sério. A gente está nessa onda, né? A gente quer viver só pra gente, só pra gente. E a gente está esquecendo das nossas responsabilidades, está entregando essa responsabilidade para os outros, né? Joel Bick, no seu livro O Evangelho para os Filhos da Aliança, ele diz assim: livros e manuais sobre crescimento da igreja têm invadido o mercado. Entretanto, é surpreendente o fato de que poucos abordam o aspecto do crescimento interno, através da obra soberana do Espírito Santo abençoando a criação de filhos na verdade da aliança. Então, a gente está muito preocupado em trazer os descrentes, e essa é uma preocupação legítima, verdadeira, que deve existir, mas a gente não está se preocupando com o crescimento orgânico da igreja. O que é o crescimento orgânico da igreja? É a própria igreja se reproduzindo e crescendo, ou seja, os nossos filhos. A gente não tem que ser preocupado com isso. E os filhos de crentes, eles precisam ouvir o Evangelho nos seus mínimos detalhes. Por vezes, nós descansamos pecaminosamente na doutrina do pacto. Bom, eu dediquei meu filho ao Senhor, faço umas orações aí semanais por ele, trago à igreja, e meu trabalho tá completado. Deus vai salvá-lo, né? Ele está aqui no meio da família do pacto, né? Deus vai salvá-lo. Joel Bick, nesse mesmo livro, ele diz assim:
ele fala que todo pacto ele tem uma contrapartida. Você não faz um pacto só para alguém cumprir a sua parte do pacto, né? Então você tem filhos, cria os seus filhos no padrão do mundo, cria os seus filhos do jeito que você quer e diz ao Senhor, Senhor, o Senhor fez o pacto comigo, agora salva meu filho. Pactos têm contrapartida. Ele faz a parte dele e você tem a sua para fazer. Lembra? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O Jobic diz assim, a aliança cria um contexto dentro do qual fazemos uso diligente dos meios de graça. Cremos que o Deus da aliança frequentemente honra o uso desses meios que foram ordenados por Ele mesmo. Olha que incrível! Embora sendo Ele soberano, Ele de maneira alguma está obrigado a fazê-lo, né? A maior angústia de toda mãe, toda mãe que eu converso, a maior angústia é: eu quero que meus filhos sejam salvos. Eu quero que meus filhos sejam crentes. Eu quero que meus filhos temam e amem ao Senhor. Essa é a maior angústia de toda mãe. E a gente tem que entender isso aqui que ele está falando. A gente tem que entender que Deus, Ele deu meios, Ele deu instrumentos para nós usarmos para ganharmos o coração do nosso filho para o Evangelho. Ele nos deu meios. Mas, mesmo dando esses meios que são ordenados por Ele, Ele não é obrigado a salvar ninguém. Ok? A gente precisa lembrar disso. Então, Jobic, ele deixa a gente numa corda bamba, né? Ele diz, olha, Deus te deu recursos, trabalhe, mas Ele não é obrigado a salvar seu filho. Aí você já fica... Quando ele diz, né, Deus te deu recurso, trabalhe, você fala lá, vou arregaçar minhas mãos, mas ele não é obrigado a salvar seu filho, aí você já quer chorar. Mas aí ele termina dizendo, não obstante, as Escrituras afirmam que o Espírito Santo ricamente abençoa a evangelização e a criação dos filhos da aliança em conhecimento, fé, amor e obediência. Através da bênção concedida pelo Espírito Santo, cuidados paternais frequentemente resultam em regeneração e em vida de fidelidade pactual. Então, nós podemos descansar o nosso coração, como aquela mulher de Provérbios 31, que fez tudo o que ela precisava fazer e agora descansa no Senhor, sabendo que se Deus colocou os seus filhos numa família que está verdadeiramente, não superficialmente, verdadeiramente preocupada com suas almas, e trabalha incansavelmente pelas almas deles, provavelmente Deus pretende salvá-lo. Provavelmente foi para isso que Ele colocou os seus filhos na sua família. Então, nós temos que entender que nós somos os primeiros agentes disso na vida deles, né? Nós somos missionários, né? Engraçado, eu conversava com uma mulher esses dias, ela dizia assim para mim, eu trabalho numa grande empresa, tenho 2 filhos e trabalho numa grande empresa e estou aquele velho dilema de toda mulher depois que se torna mãe, né? O que eu faço? Dou menos tempo para o meu trabalho, fico em casa cuidando dos filhos, abandono a carreira que exige muito de mim, venho cuidar dos filhos, o que eu faço? Ela estava naquele drama, vendo que ela não dava conta nem de uma coisa nem de outra, e ela estava me perguntando, o que eu faço? E ela disse para mim, sabe o que arde meu coração? Arde meu coração que na empresa que eu trabalho, eu tenho investido no reino de Deus. E as pessoas lá precisam do Evangelho também. E eu vou lá. Eu disse para ela, amada, conhece aquele ditado, não se descobre um santo para cobrir outro? Você não pode querer dar conta de evangelizar o mundo se você está deixando para trás os teus filhos. Você não pode dar conta de evangelizar as suas colegas de trabalho enquanto seus filhos estão se perdendo. Porque você não tem tempo para eles. E não acreditem na mentira de que você pode ter uma meia horinha de qualidade com seu filho todo dia e está tudo resolvido. Isso é mentira. Moldar caráteres, forjar caráter, principalmente caráter cristão, requer tempo, trabalho árduo, né? Então, muitas mulheres falam isso para mim. Né, que elas estão ajudando outras mulheres, né, ou então aquelas mulheres que são muito envolvidas no trabalho da igreja,
né? Então, ela faz discipulado com as meninas, ela faz um grupo de livro com as outras meninas, ela está ajudando no departamento infantil, ela está trabalhando na igreja. Os filhos dela estão largados. Então, às vezes a gente fala, não, mas eu não tenho uma carreira profissional, eu abandonei a minha carreira. Mas você faz outra coisa que está te tirando do foco do mesmo jeito. Ah, mas são as moças da minha igreja, elas precisam de alguém. Amada, elas precisam da mãe delas. Se a mãe delas não fez esse papel, faça você na vida dos seus filhos, depois que você fizer esse, você ajuda aquele. Lembra quando eu falei que a mulher de Provérbios 31, ela investiga primeiro antes de entrar na empreitada? Ela para e pensa, será que eu vou dar conta disso? E aí a gente precisa pensar que o nosso primeiro compromisso é com a nossa família, é com o nosso marido, em primeiro lugar, mas com os nossos filhos também. Nós temos responsabilidades pactuais, que serão cobradas de nós. De nós. D.H. Small, no seu livro As Bases Bíblicas para o Batismo Infantil, ele diz assim, uma coisa é alguém oferecer seu filho ao Senhor, outra bem diferente é viver continuamente em dedicação fiel a tudo que isso implica. Eli estava disposto a morrer pela causa de Deus. No entanto, deixou que seus filhos seguissem o caminho que escolheram. E a Bíblia está cheia de exemplos assim. De homens que temeram ao Senhor, de homens que foram exemplo em muitas coisas, mas que deixaram seus filhos fazerem o que queriam e colheram consequências amargas quanto a isso. A história de Eli vocês conhecem, morreram seus filhos, morreu ele, o sacerdócio foi tirado da família dele, porque ele não repreendia os seus filhos, né? O texto fala que Eli honrava mais aos filhos do que a Deus, porque não os corrigia pelos seus pecados. Então, o ensino do Evangelho aos nossos filhos é algo que envolve todas as nossas faculdades, todas as nossas forças. Não basta dedicá-los ao Senhor e não ensiná-los. Não basta ensiná-los só da boca para fora. É muito difícil. É muita exigência para a gente precisa de graça. É necessário a gente viver aquilo que a gente ensina. É necessário que haja envolvimento dos pais e afeições fortes pelo Evangelho, pelos filhos. Se você não tem afeições fortes pelo Evangelho por seus filhos, você não vai conseguir que ele copie o seu exemplo. Quer dizer, o exemplo de um crente fiel, ele vai copiar o seu exemplo. O exemplo de alguém que não tem afeições. E criar filhos do pacto é uma ciência que envolve o coração, a mente, mas o coração também. Muitas vezes a gente ensina tudo direitinho, muitas vezes a gente é rígido, a gente disciplina, a gente corrige, mas o nosso afeto não está ali. Sabe o que isso gera? Filhos que odeiam as coisas que os pais amam. Filhos que não têm prazer nas mesmas coisas que os pais. E filhos que, por fim, vão desprezar o Deus que os pais amam. Por isso, ensinar o Evangelho para eles tem que ter doutrina e tem que ter afeição. As duas coisas precisam andar juntas. É por isso, porque ensinar alguma coisa é diferente de educar. São coisas diferentes. Qualquer um ensina qualquer coisa, né? Ensinar é uma coisa, educação é outra. A educação, diz D.H. Small nesse livro, As Bases Bíblicas para o Batismo Infantil, a educação é mais do que mero ensino. Ensinar é fazer com que uma criança saiba e aprenda. Isso é ensinar. Ela sabe e ela aprende. Educar é influenciá-la para que ela faça o bem e ela saiba qual é o seu dever. E não é só isso. Não é só ela saber qual é o seu dever e ela fazer o bem que ela sabe que ela precisa fazer. O ensino verdadeiro, a educação verdadeira, não tem apenas a ver com a mente, mas com a vontade. É mudar afeições, isso é educar. Mudar afeições. Eu, como esposa de pastor, eu lido muito com questões de pecado no meio da igreja, né, junto com meu marido. E às vezes a gente está lidando com uma situação específica de pecado, e você está conversando com a pessoa, e você está explicando, e você está convencendo a abandonar o caminho de pecado, e ela até faz isso,
Mas você percebe que o interior dela não foi mudado. Essa pessoa apenas diz para você, então eu não vou fazer mais isso, isso, isso e isso. Então, exteriormente ela está disposta a obedecer, mas não virou a chave. O ensino não desceu para o coração, ficou só na mente. Então, ensinar os nossos filhos a amar e temer ao Senhor precisa ser algo que toque os seus afetos, que mude a sua vontade. É por isso que a gente às vezes se engana com relação aos nossos filhos. É por isso que às vezes você vê uma criança que você diz assim, essa criança eu quase não preciso disciplinar. Mas ela tem pecados no coração dela que você não está vendo. É por isso que às vezes você tem um menino na igreja que era aquele menino comportado. Por quê? A personalidade dele era assim, era quieto. E aí o pai se descansa, fica tranquilo. Por quê? Porque o papai fala, senta. E ele senta e fica quietinho ali por 2 horas. E o pai acha, missão cumprida. Mas o coração dele está distante do Senhor. Então a gente não está visando o comportamento exterior dos nossos filhos apenas. A gente está visando o coração deles, né? A gente precisa forjá-los. É isso que fala Deuteronômio 6. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. Gente, essa palavra inculcar dá a ideia de abrir a mente e enfiar dentro. Essa é a ideia de inculcar. E falarás dela sentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Você está vendo como é que é trabalhoso? É muita coisa para fazer aqui. E esse texto aqui dá a ideia de durante todo o tempo, durante todas as atividades do dia. Educar filhos no Evangelho requer dedicação, requer choro, oração, estratégias propositais, sentar para conversar com o marido. O que está errado? Eu com 4 filhos difíceis que o Senhor me deu, por muitas vezes, eu e Oreb precisamos sentar para orar e falar, onde é que a gente está errando? Porque a gente está fazendo alguma coisa muito errada. Porque está tudo muito ruim. Então, vamos retornar às veredas. O que a gente está fazendo que a gente não devia estar fazendo? E o que a gente está deixando de fazer que a gente precisava estar fazendo? Requer estudo. A gente precisa olhar com calma para a nossa família, para saber o que está acontecendo. Né? Precisa ter estratégia. É um modo de vida, criar filhos do pacto. Dentro do pacto. É um modo de vida. Matthew Henry, ele diz assim, note que requer muito cuidado manter a religião no comando de nossos corações e de nossa vida. Precisa de cuidado para que nós possamos manter a religião nos dominando, a religião cristã, a religião verdadeira, dominando o nosso coração. A negligência pode nos destruir. E quando ele fala isso, que se requer muito cuidado para manter a religião, eu me lembro da lei aí da termodinâmica, né? A segunda lei da termodinâmica, que diz que tudo vai se destruindo, se quebrando, envelhecendo. No mundo é assim, né? Você limpa a sua casa hoje, amanhã ela está suja. Você tira o lodo brota. Você limpa e carpe o jardim, nasce de novo. Você abandona uma casa limpa, linda, recém-construída, em alguns anos ela se destrói. A gente está se acabando, a gente está se destruindo. Tudo vai se acabando e se deteriorando. Isso é a ação do pecado no mundo. Com a vida espiritual dos nossos filhos é assim também. Com a disciplina dos nossos filhos é assim também. É todo dia parando e perguntando, o que eu tenho que voltar a fazer? Onde é que eu estou errando? Todo dia a gente precisa de novos propósitos, a gente precisa reolhar a palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala a respeito da criação dos nossos filhos. Requer muito cuidado manter a religião. Requer muito cuidado. E aí eu lembro lá do texto que nós lemos de Deuteronômio, né? Que é de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua
com toda a tua força. Matthew Henry, ele diz assim: o povo foi chamado para amar a Deus com inteireza de ser. Os mandamentos que fornecem a estrutura na qual os israelitas podiam expressar o seu amor a Deus deveriam estar em seu coração. Isto é, as pessoas deviam pensar sobre eles e meditar neles, de maneira que a obediência não fosse uma questão de legalismo formal, mas uma resposta baseada em entendimento. Lutem por isso na vida dos filhos de vocês. Que a obediência deles não os faça legalistas e fariseus. Mas que a obediência deles, vocês não vão conseguir isso nos primeiros anos, tá? Nos primeiros anos, eles só vão obedecer vocês por medo das consequências. Mas plantem essa semente, a semente de uma resposta baseada no entendimento do Evangelho. E Matthew Henry continua: mas havendo entendido os mandamentos, as pessoas eram responsáveis por essa transmissão a seus filhos, né? Tá comentando o texto de Deuteronômio 6. Os mandamentos deveriam ser tema de conversa tanto dentro quanto fora de casa, no começo e no fim do dia. Enfim, os mandamentos deveriam permear cada esfera da vida humana. Cada esfera da nossa vida familiar deve ser permeada pelo ensino da palavra de Deus. Isso é uma coisa progressiva, né? Aos poucos nós vamos ensinar isso aos nossos filhos, que os mandamentos que estão na mente deles passem para o coração e finalmente para as suas mãos, para as suas obras, para os seus atos. E aí eu quero citar 4 meios que Deus usa para salvar os filhos da aliança. 4 meios. Eu vou citar 3 aqui e vou discorrer sobre eles. E o 4º vai ficar para o final, né? A cereja do bolo vai ficar para o final. Mas eu gostaria de citar esses primeiros 3 meios que Deus abundantemente nos mostra na sua palavra que Ele usa para salvar os filhos da aliança. O exemplo dos pais, o culto e a igreja, disso também, né? Então, os nossos filhos, eles precisam saber que eles são herdeiros da promessa. E que promessas são essas? E isso é dito aqui de púlpito, né? E aí a gente precisa entender a diferença entre culto e qualquer outra reunião. Isso a gente tem que entender. Hoje em dia a gente está muito... Essa ideia está muito bagunçada, porque tem igrejas muito loucas por aí. Então, isso que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, não é culto. Culto é no dia do Senhor, com um ministro ordenado ao Evangelho, um ministro, um pastor, à frente do rebanho. Num culto existem os sacramentos, né? O batismo, a Santa Ceia. Isso é culto. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a amarem o culto. Outra coisa é a escola dominical, outra coisa é a reunião de pequenos grupos, outra coisa é a reunião dos jovens, a reunião das mulheres. Coisas importantes, coisas boas, mas eu estou falando de culto. Porque todas essas outras coisas a gente inventou para que fosse mais tempo estudando a Bíblia. Tudo isso é ótimo. Mas o que é ordenado nas Escrituras e dito como tem que ser é o culto público, a Assembleia Solene. Então, precisamos fazer com que os filhos do pacto amem a Assembleia do pacto. Que é o momento, como diz o Salmo 133. Vocês sabiam que aquele salmo não está falando de reunião de amigas? Oh, como é bom, agradável que os irmãos vivam em união. Está falando de culto. Aquele texto está falando de culto. E ele termina dizendo: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. No culto público, na Assembleia Solene, né? Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar o culto, a amar a igreja local, a ansiar pelo culto. E nós temos algumas maneiras de fazer isso. Mas para a gente aprender a fazer isso, a gente precisa se convencer da importância. Porque se a gente não souber da importância vital disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos esmorecer, porque criança dá trabalho. E porque criança no culto, que é um momento solene, respeitoso, um momento onde Deus está falando com o seu povo, é preciso silêncio, é preciso atenção, é preciso reverência, tem uma liturgia,
né? Não é a bagunça que tudo virou hoje no mundo, né? Tudo é farra, tudo é sem protocolo, né? No culto público, não. O culto público tem protocolo, que se chama liturgia, que é exposta na própria palavra de Deus. É Deus dizendo como Ele quer ser adorado pelo seu povo. É Ele que diz, não é a gente que inventa. Por isso que a gente vê essas aberrações por aí, a gente fica chocado, porque, né, tá diferente. Nadab e Abiú foram mortos instantaneamente porque trouxeram fogo estranho. Deus já tinha dito como é que se acendia o fogo do altar. E eles arrumaram outro jeito. Então, o culto é uma coisa muito séria. Deve ser feita como Deus ordenou. E Deus ordenou que os filhos estivessem junto com seus pais. E quando a gente tira isso dos nossos filhos, deixando eles com a avó, porque dá muito trabalho, do culto, estou falando do culto, arrumando um departamento infantil para eles na hora do culto. Sabe o que a gente está fazendo? O contrário do que Jesus disse. Deixai vir a mim os pequeninos. Traz. Os discípulos estavam igual os professores de departamento infantil de muita igreja. Não, sai daqui. Sai. Vai para essa linha. Sai daqui. Aqui não é lugar de criança. O culto é lugar da família do pacto. Família, todos. Mãe, pai e filho. Se você não sabe educar seu filho, se você não sabe dar educação ao seu filho, se você não controla seu filho, se seu filho só faz o que ele quer, você vai ter mais dificuldade, óbvio. Mas se você é um pai e uma mãe comprometido com a disciplina de seu filho em casa, aos poucos isso vai virar realidade na igreja. Aos poucos, tá, gente? Não chorem. É aos poucos, é luta. Porque um neném, ele já nasce pecador, ele já nasce querendo fazer aquilo que ele quer. É um barato, né? Lá na igreja a gente está com uma leva de criança pequena e é engraçado que a gente fica só observando, né? A mãe está lá com o nenenzinho na hora do culto, na hora da pregação, principalmente porque nas outras horas, né? Todo mundo levanta, canta, faz movimento, ele está ali. Na hora da pregação, é aquele silêncio, né? Ele tem que ficar sentado no colo da mamãe. Aí ele começa a gemer, a mãe levanta, ele para. A mãe senta, ele chora. A mãe levanta, ele para, né? O que aquela criança quer? O que aquela criança está dizendo? Dá licença de eu fazer o que eu quero? Dá licença que eu não quero ficar aqui sentado nesse silêncio, que eu quero correr lá fora, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente abre mão dessa bênção e dessa convocação. Você sabia que a convocação para o culto solene é feita pelo próprio Deus? Deus chama o seu povo todo dia do Senhor para adorá-lo? Você sabia que quem não ama o dia do Senhor também não vai amar o eterno dia do Senhor? Então não vai estar lá? Agora, isso é tão importante e a gente abandona. E a gente diz, só eu e meu marido, os filhos não. Isso é filiofobia, gente. Isso é uma discriminação horrenda. Nós não podíamos fazer isso. Pois se o culto é o momento onde todo o povo de Deus está diante de Deus. Vocês sabiam que os puritanos diziam que quando um ministro do Evangelho sobe ao púlpito e prega fielmente a palavra, é Cristo que está falando à igreja? Ele é boca de Deus, ele é o profeta. Ele é boca de Deus. Então, Deus está aqui presente. Deus vai falar com o seu povo. E você diz, sai, criança. Isso é muito grave. Isso é muito sério. E não coloque a culpa na criança, porque a culpa é nossa. Nós é que não instruímos os nossos filhos da maneira como devemos fazer. Eu quero só ler alguns textos da Bíblia para vocês entenderem que essa assembleia que é convocada pelo próprio Deus envolve as nossas crianças, e esse é um meio poderoso. Quando a gente tira os nossos filhos da pregação do Evangelho, sabe o que a gente está dizendo? Que a gente não crê no poder da pregação. Ele não entende. Isso é fruto da pedagogia moderna, tá? Ele não entende. Então, por que você lê a Bíblia no culto doméstico? Deixa para ler a Bíblia para ele com 15 anos. E aí você vai ver o resultado disso. Né? Ele não entende, mas aqui é o lugar onde Deus se manifesta no meio do seu povo. Ele não entende, mas você esquece que a palavra de Deus é poderosa, mais do que uma espada de 2 gumes, capaz de discernir coisas que são, de separar coisas que são inseparáveis. Você esquece que além da palavra pregada existe o Espírito Santo de Deus, agindo na vida do seu filho, porque o seu filho tem alma, ele não passa a ter alma depois dos 15,
É agora, a hora é agora. Joel 2, 15 e 16 diz assim: tocai a trombeta em Sião, proclamai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Está falando de culto. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Não tem berçário não, gente. Os que mamam também são chamados à presença do Deus Todo-Poderoso, toda semana. Olha que privilégio. Já pensou, toda semana você receber um convite, uma convocação do Criador de todas as coisas, do Senhor, do nosso Redentor. Toda semana você recebe esse convite. Você quer ir com a família toda, né? Eu costumo brincar, se a rainha da Inglaterra viesse ao Brasil, né? Ou nós fôssemos lá e ela dissesse: quero receber a Esther aqui em casa, para um chá, das 5. Imagina se tu não ia querer que teus filhos vissem a rainha da Inglaterra. Claro, quero que a família toda esteja lá, porque ela é alguém importante. Pois todo domingo a gente está diante do grande Deus, do Deus de Israel. E a gente diz que os nossos filhos não têm que estar. A gente tira. Depois a gente não entende por que eles não amam o Evangelho. A gente não entende por que eles vão embora. Êxodo 10, 8 e 9. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Porque Moisés queria ficar com as crianças. Ou Faraó queria ficar com as crianças, não queria que fossem as crianças. E aí Moisés responde: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com o rebanho, e com o gado. Havemos de ir porque temos que celebrar festa ao Senhor. Culto. Deuteronômio 6, 20. Eu amo esse texto. Ele diz assim: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: o que significam os testemunhos e estatutos e os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Lembra que o Deuteronômio no começo vai falando, instrui, inculca, fala andando pelo caminho, assentado. O resultado disso é isso aqui. Quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo: o que significam os estatutos e testemunhos e os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Essa criança está dizendo que o teu Deus é o Deus dele. É o Senhor nosso Deus, não é o Deus do papai, é o Deus da mamãe. Né? E esse texto aqui nos mostra que ele estava ali, assistindo a tudo. O filho está ali assistindo ao sacrifício. E o pai está ali na orelhinha dele, ó. Silêncio, agora é um momento importante, presta atenção. 2 Crônicas 20, 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Em pé, tá, gatinha? Não é sentada no ar-condicionado, não. É em pé, diante do Senhor, com as suas crianças. Josué 8:35. Nenhuma palavra houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para todas as mulheres, os meninos, os estrangeiros que andavam no meio deles. Esse é um momento tão importante, que todos estão ali presentes. Só um parêntese que não tem nada a ver com o assunto. Eu amo lá em Joel 2, quando ele fala: saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que nem no dia seguinte ao dia do teu casamento, porque noiva e noivo não vão para a igreja domingo, não estamos ali com a alma descansada, preparados. Né? E a ideia do dia do Senhor é essa: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º é dia de descanso solene ao Senhor. Sabe o que isso significa? Culto. Não é para ficar em casa dormindo, não, tá, gente? Porque eu conheço crente que fala que dia do Senhor é dia de descanso para dormir. Não, é dia de você descansar das atividades cotidianas para se dedicar a conhecer a Deus de uma forma que você não pode fazer nos outros dias. Estar mais tempo com seus irmãos no culto da manhã, no culto da noite. Você cava oportunidades de parar, esquecer de tudo e se dedicar ao conhecimento do Senhor. Deus usa isso para salvar seus filhos. Ensine isso para eles. Né? E aí também nós temos o culto doméstico, que é outra bênção que nós temos perdido no nosso meio, que nós precisamos recuperar. Esse é um momento em que todas as famílias devem deixar tudo o que estão fazendo, né, e mostrar que ali tem um Deus, que aquela família serve um Deus
né? Esse é o momento em que os pais e os filhos exigem que seus filhos prestem, os pais exigem que seus filhos prestem atenção ao que está sendo ensinado. É um momento de leitura bíblica, de oração, de cânticos, né? Orar pelas famílias da igreja, pelos acontecimentos da nossa nação, dividir isso com eles, né? Cantar, louvar ao Senhor, ler a palavra de Deus, contar histórias. Esse é o momento. Esse é o momento. Né? E aí nós temos muitos outros recursos, né, que podemos usar como os catecismos, como livros de histórias, né? Mas lembrar que o momento do culto doméstico é um momento de pai, mãe, filhos, não é um momento de contar historinha para a criança dormir. Né? É um momento onde o pai que é crente ele vai estar liderando a sua família em adoração ao Senhor. Né? É um momento de ler a Escritura com ele. Você pode ler outras coisas também, mas leia a Escritura, faça com que ele se acostume a parar nesse momento. E mesmo que ele não leia, que ele tenha a Biblinha dele, fique lá com a Biblinha dele aberta, né? Que ele cante com a congregação. Essa ideia de congregação é muito importante para eles. Né? E Deus usa para a sua glória. E aí nós precisamos nos planejar para isso. E mulheres, vocês são a peça-chave para isso. Porque às vezes a gente tem dificuldade de manter a regularidade do culto doméstico. É difícil mesmo, mas nunca desistam. Sempre mantenha. Se você parou um dia, parou 2, faça no terceiro. É igual dieta, não desiste nunca. Faz um pouquinho, caiu o pé na jaca. Não é porque você botou o pé na jaca um dia que você vai botar o pé na jaca a semana inteira. Volta. Né? Então, é preciso ter essa disciplina. E nós, mulheres, somos chamadas a organizar tudo para facilitar que esse momento aconteça. Né? Então, se a gente deixa tudo para a última hora, aí o marido chega do trabalho cansado, as crianças não jantaram, estão chorando, o outro já dormiu, a gente não se organizou, vai ficar mais difícil manter o culto doméstico. Né? Então, pense sobre isso. Planeje com seu marido. A gente não planeja férias, a gente não planeja a casa que está construindo, a gente não planeja, sei lá, tanta coisa. Por que a gente não planeja o que a gente quer que os nossos filhos aprendam do Evangelho daqui para o fim do ano? Por que a gente não planeja que tipo de doutrinas eu quero ensinar para eles daqui até o final do ano? Seu filho conhece a doutrina do Espírito Santo? Seu filho conhece a doutrina da eclesiologia? Vamos estudar isso. Que conhecimento seu filho precisa ter? Que bagagem ele precisa ter? Escreve, senta com seu marido, conversa, planeja, tenha alvos, busque material. Vocês não têm desculpa para isso, porque a internet é farta de porcaria, mas é farta de coisa rica também. Né? Então, nós temos essa possibilidade. Né? E nunca desistam. Né? Manter essa periodicidade é importante na persistência de criar bons hábitos para que eles se firmem nisso. Nós vivemos a nossa vida toda lutando para isso lá em casa. E esses dias eu vi uma coisa de um dos meus filhos que eu falei, gente, como assim? Onde esse menino estava? Porque ele disse assim, agora adulto, ele conversando com outro rapaz, eu ouvindo, e ele dizia, nós sempre fazíamos culto doméstico, todos os dias. Eu não me lembro de um dia meus pais terem esquecido de fazer o culto doméstico. Eu falei, foi criado em outra casa, amado. Aí depois eu perguntei para ele, eu chamei ele e falei, Davi, a gente falhou muito nisso, né? É ele, sério? Não me lembro. Olha que incrível, né? Porque a gente sempre voltava, né? Então, passava uma semana vivendo como os pagãos, vivendo como quem não tem Deus, e na semana seguinte a gente se lembrava, nós temos um Deus para adorar, peraí, volta. Então, fizemos isso ao longo de toda a vida de forma consistente. Na cabeça dele, teve culto doméstico todos os dias da vida. Isso porque foi uma coisa que marcou. Né? Então, que nós sejamos assim também. Né? Essa obrigação está sobre nós. Né? Ser pai e mãe de uma semente santa requer envolvimento de tempo integral. Vai demandar horas do nosso dia. Desgaste emocional, orações, envolvimento, vai demandar que nós abandonemos outras atividades. Porque deixa eu te contar, teu filho tem uma janela muito curta. Muito curta, são pouquíssimos anos. Todas as outras coisas que você quer fazer, todas as outras vocações, você pode exercer em qualquer momento da vida. Eu costumo brincar com as meninas, olha eu aqui. Por que eu estou aqui agora?
porque eu não tenho filho. E também não posso estar aqui toda hora, porque eu tenho marido. Então, não são todos os convites que eu posso aceitar, porque eu tenho marido, eu tenho casa. Mas eu não tenho mais filhos pequenos. Então, algumas coisas que nós queremos fazer, que são lícitas, que são boas, podem não estar sendo feitas na melhor hora, porque a janela é curta. Logo ela se fecha. Você tem aí 7, 8, 10 anos. O que você plantou nesses anos, você vai aperfeiçoar nos 12, 13, 14, 15. E você vai colher para o resto da vida. Para o resto da vida. Os frutos desses primeiros anos, sejam bons ou ruins, vão vir para nós. Então, nós precisamos de tempo. Nós precisamos lançar sementes consistentemente o tempo todo. Nós precisamos regar essas sementes o tempo todo. E eu queria terminar essa parte, antes de falar do último ponto, lendo para vocês uma oração de Alexander White. Ele diz assim: ó Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial. É uma oração. Isso lembra a gente que a vida cristã, como diziam os puritanos, é como um barco que tem 2 remos, ação e oração. Então façam tudo isso que eu disse, mas não façam só isso, né? Como dizia o outro, que eu também não vou lembrar o nome, antes de tudo, ore, depois de ter feito tudo, ore. Precisamos clamar pela ação do Espírito Santo de Deus na vida dos nossos filhos. E aí Alexander White, nessa perspectiva, faz essa oração. Ó Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, dá-nos uma semente que esteja junto a Ti. Prostrai-nos a nós mesmos e a nossas famílias em eterna pobreza, se de outro modo não estiver junto a Ti. Ó Deus, dá-nos nossas crianças, pela segunda vez e por um nascimento muitíssimo mais sublime, dá-nos nossas crianças para estarem ao nosso lado em Tua santa aliança, pois teria sido melhor que jamais tivéssemos sido a noiva. Teria sido melhor se tivéssemos ficado sentados por todos os nossos dias solitários, a menos que venham a estar junto de Ti. Mas Tu, ó Deus, Tu és um Pai, e tens em Ti um coração de Pai. Ouça-nos, portanto, por nossos filhos. Em tempo e em fora de tempo, não subiremos ao nosso leito, nem daremos sono aos nossos olhos, nem deixaremos toscanejar nossas pálpebras, enquanto não estivermos junto a Ti, nós e nossa semente. Então, o meu desejo para vocês é que vocês não baixem suas armas. Não se contentem com ter conseguido obediência dos seus filhos logo nos primeiros anos de vida. Tem muito mais problema que vem aí, que não é só a obediência, que você vai precisar lapidar o coração deles. Não descanse enquanto você não vir frutos consistentes de conversão na vida dos seus filhos. E isso pode levar muitos anos. Que o Senhor nos dê graça para termos essa perseverança, né? É uma longa jornada. Quando eu vejo mulheres grávidas como vocês, eu penso, ai, Senhor, dá graça. E Deus faz tudo no tempo certo, né? Deus dá filhos na juventude, para que a gente tenha forças, né? Porque é uma jornada árdua, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós.